A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, prosperidade, revelação, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Gratidão pela presença, Aline Bárbara. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12, e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens de hashtag anunciar a mensagem do século, que o prêmio já ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram todas através de cartas, as comunicações entre elas.
Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas, dízimos, independente de valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, 38, dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que querem reconhecer o Senhor, falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38.
E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão a todos pela presença, sejam todos muito bem-vindos e abençoados. Agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos números. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus.
É ímpar? Ah, esqueci de novo, perdão. Perdão, Senhor. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes. Livro de Juízes. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 1 do livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 1 contém 36 versículos, que diz assim: novas conquistas pelas tribos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre vós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, e eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, e te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos dos cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 6 do livro de Neemias. Capítulo 6 contém 19 versículos, que diz assim: os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Versículo 11, 12, 13 e 14. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profeta falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Por isso o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que eu tivesse motivo de me infamar e me vitupersarem. Lembre-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro. Livro de 2 Pedro, vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos, que diz assim: o apóstolo dá os motivos por que escreveu esta carta. Versículo 12, 13, 14 e 15. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certo da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e 6, par.
E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Tiago, capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos, que diz assim: a necessidade, bênção e exemplo da paciência. Versículo 8, 9, 10 e 11. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juízo está às portas. Irmão, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes o que perseveraram firme, tendes ouvidos da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada, livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 contém 13 versículos, que diz assim: o cerco é tomada de Ninive. Versículo 4, 5, 6 e 7. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pela praça. Parecem tocha, correm como relâmpago. Os nobres são chamados por tropeçarem em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombos e batem no peito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora, abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito.
Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor, abençoados. Eu irei ler para vocês agora uma das nossas mais de 100 denúncias. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. A primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós, na Bíblia Sagrada, que é um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9, 31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora estar fazendo uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. Capítulo 9 do livro de Marcos. Capítulo 9 do livro de Marcos contém 50 versículos, que diz assim: a transfiguração, versículo 2, 3, 4 e 5.
6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra os poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. E que façamos 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. Capítulo 8 do livro de Cantares. Capítulo 8 do livro de Cantares contém 14 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ei e não me desprezariam. Levantar-te-ei e introduzia na casa da minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria de beber vinho aromático, a mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordei nem despertei o amor, até que este o queira. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que diz assim: os sofrimentos do cerco, versículo 1, 2, 3 e 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obra da mão de olheiros. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede do céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe o dê. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo 114 do livro de Salmos. 114 contém 8 versículos, que diz assim: as maravilhas do Êxodo, versículo 1, 2, 3 e 4. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu-se e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e 14, par. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Capítulo sorteado de número 6. Capítulo 6 do livro de Apocalipse contém
17 versículos, que diz assim: o sexto selo, versículo 12, 13, 14 e 15. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Glórias ao nosso Senhor. Os reis da terra, os grandes do comandante, os ricos e os poderosos, e todos os escravos, e toda livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados. Agora ele ia apresentar para vocês uma mensagem, uma nova denúncia das mais de 100 que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é o discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão.
Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora estar fazendo uma oração. Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oração de número 7. Oração de número 7. Santíssimo Senhor, Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra nesta live da Tua igreja virtual, @G1-318-37-300, essas vidas que estão junto conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras. E que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Agora mentalize aí, abençoados, um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos aqui ao livro, e o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Romanos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de Romanos. Capítulo 2. Capítulo 2 contém 29 versículos, que diz assim: os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, és indesculpável, o homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas o que praticas tais coisas e faz as mesmas pensas que te livrarás do juízo de Deus, ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus e que conduz ao arrependimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo 19 do livro de Lucas. Capítulo 19. Capítulo 19 contém 48 versículos, que diz assim: Zaqueu, o publicano, versículo 1, 2, 3 e 4. Entrando em Jericó, atravessava o Senhor Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses. Vamos ao sorteio. Capítulo sorteado de número 2. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 2 contém 17 versículos, que diz assim: o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Versículo 7, 8, 9 e 10.
Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, como todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 26 do livro de Ezequiel. Capítulo 26 contém 21 versículos, que diz assim: profecia contra Tiro, versículo 1, 2, 3 e 4. Perdão. No 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deixarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela plena descalvada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 27 do livro de Êxodo. Capítulo 27. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 27 contém 21 versículos, que diz assim: o altar do holocausto, versículo 1, 2, 3 e 4. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura, será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e cobrirás de bronze. Falareis também recipiente para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. O livro é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro. Capítulo 4 contém 19 versículos, que diz assim: os deveres dos santos uns para com os outros, que diz assim, no versículo 7, 8, 9 e 10. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criterioso e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Seja mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro sorteado, livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo sorteado do livro de Jó, 30
capítulo 30 do livro de Jó, contém 31 versículos, que diz assim: Jó lamenta a miséria em que caiu, versículo 1, 2, 3 e 4. Mas agora se ri de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu seria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, homens sujos, vigor já apareceu. Da míngua e fome se delimitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Glória ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Glória ao nosso Senhor. Livro de Esther. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther. Capítulo 4 do livro de Esther. Capítulo 4 contém 17 versículos, que diz assim: Esther promete interceder pelo seu povo, versículo 1, 2, 3 e 4. Quando soube Mordecai tudo o que se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas dos reis. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-a saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Vamos ao sorteio. O capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 42 do livro de Jeremias. 42. Contém 22 versículos, que diz assim: Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humildade e súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos só restamos uns poucos, como os veis com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta já vos ouviu, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vos declarei, não vos ocultarei nada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último livro a ser sorteado. É o livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Capítulo 2 do livro de Miqueias. Capítulo 2 do livro de Miqueias contém 13 versículos, que diz assim: contra os falsos profetas, versículos 6, 7, 8 e 9. Não babujeis, dizem ele, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irado o Espírito do Senhor. São estas as suas obras. Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguro, sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo, do seu lar querido,
dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora escolha aí um número de 1 a 20 abençoados para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de Juízes, capítulo 1. Número 5, Neemias, capítulo 6. Número 15, 2 Pedro, capítulo 1. Número 3, Tiago, capítulo 5. Número 1, Naum, capítulo 2. Número 13, Marcos, capítulo 9. Número 16, Cantares, capítulo 8. Número 20, Lamentações, capítulo 4. Número 10, Salmos, capítulo 114. Número 12, Apocalipse, capítulo 6. Número 2, Romanos, capítulo 2. Número 7, Lucas, capítulo 19. Número 18, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 6, Ezequiel, capítulo 26. Número 14, Êxodo, capítulo 27. Número 4, 1 Pedro, capítulo 4. Número 11, Jó, capítulo 30. Número 9, Esther, capítulo 4. Número 17, Jeremias, capítulo 42. E por último, número 8, Miqueias, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor, inscrito ou membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra,
para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E dependendo da rede social, o link e o horário de nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar no nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vai dar a aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todo teres a oportunidade de pregar. Glórias ao nosso Senhor. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão ao meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nesta live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do Senhor Deus aqui nesta live. E gratidão pela presença de cada um de vocês aqui nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.